Fui amplificado, eu e vocês também. Já consegui ouvir. Espero que se sintam bem nesta que é a casa de Deus e que o Senhor tem abençoado e preparado para nós podermos estudar a lição. Depois da oração que o Amilcar nos dirigiu para que a recapitulação da lição possa ser abençoada, eu espero e conto que cada um de vós que ao estudar a lição desta semana possa também participar e dar o seu contributo ou colocar a dúvida ou preocupação sobre alguma temática que possam não ter entendido tão bem. E nós estamos aqui mesmo a terminar o livro de João. Olha, eu estou aqui um bocado atrapalhada com isto, mas está quase. Mas não há problema, que o problema é estar aqui entalado por baixo. Muito obrigada, Manuel. Bom dia a todos, feliz sábado. É um privilégio poder estar aqui convosco neste último sábado deste ano de 2024 e nesta escola sabatina, o coração da nossa igreja, daquilo que é o nosso ensino e a nossa aprendizagem da palavra do Senhor. É realmente um privilégio e quero dar as boas-vindas também a todos da minha parte. E vamos para a última lição que... E eu ia dizer que esta é aquela lição que podia não existir. Exatamente. Se nós estudarmos bem a lição desta semana, os estudiosos da Bíblia dizem que o capítulo 21 de João, se não existisse, a história do relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava concluída. É um pequeno extra. Mas o interessante que nós podemos ver é que, afinal, ainda bem que ele existe, porque ao estudar a lição esta semana, nós percebemos que existem pelo menos 2 ou 3 nuances extremamente interessantes que são importantes nós recapitularmos. Mas antes de começar propriamente com a lição, eu gostaria que cada um de vocês que tem o seu trimensário viesse à página 3, logo no início, e que nós pudéssemos olhar os títulos que nós tivemos ao longo deste trimestre. Nós estamos mesmo a finalizar este trimestre e os 2 primeiros títulos de lição, nós percebemos que João não apelida de milagres com frequência, mas sinais. Os sinais da messianidade de Jesus são as 2 primeiras lições. Depois percebemos o estudo do prólogo, que é a história a fundo, e a partir daí os testemunhos de Cristo como sendo o Messias, também o testemunho dos samaritanos, mais testemunhos, e o ponto alto da nossa lição é talvez, normalmente, a lição 7, mas eu digo que se calhar nesta lição nem foi bem a lição 7, terá sido a lição 11. Porque nós temos bem-aventurados os que creem, tem a ver connosco e a nossa crença, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, continua a falar de Jesus, Jesus como a fonte da vida. 10, o caminho, a verdade e a vida. E a lição 11, o Pai, o Filho e o Espírito. E depois, na 12, a hora da glória, não só a cruz, mas também a ressurreição. E agora nós estamos aqui a fazer um resumo, uma conclusão desta lição e como é que nós devemos dizer isto? Não é pelo simples facto de eu conhecer a Escritura, e em particular estamos aqui a falar de João, não é pelo facto de eu conhecer a Escritura que eu estou automaticamente salvo ou habilitado a ser salvo. E a lição desta semana, se nós se calhar resumíssemos a 1 ou 2 frases, esta seria uma delas. É que, além da Escritura, há um pouquinho mais, e este prólogo vem-nos chamar precisamente a atenção disso. Isto porque ter apenas a Escritura, muitos já têm, muitos a conhecem, até o próprio Satanás a conhece bem. A diferença é naquilo que nós fazemos com o que aprendemos na Escritura. No fundo é sabermos aplicar aquilo que aprendemos na nossa vida, seguir, querer fazer aquilo que nela está escrito e compreendê-la, porque nós não conseguimos praticar algo que não compreendemos. Ou se o fazemos é de uma forma incompleta e muitas vezes até de uma forma não a mais correta possível. Daí que
é muito importante e esta lição veio-nos mostrar isso e vai-nos dar todos os pontos-chave para que isso possa acontecer na nossa vida. E para que não sejamos como muitos que existem, infelizmente, que no fundo se dizem como cristãos, que conhecem a palavra, estudam-na, mas ela não transforma a sua vida, não tem efeito na sua vida e, portanto, é vã. E, portanto, vamos hoje aprender e tentar perceber e entender tudo isto que nos permite ser verdadeiros cristãos, crendo em Jesus como a palavra, como a verdade, e sendo a palavra a sua verdade, temos que a saber e temos que a entender e pôr, no fundo, inculcar no nosso coração e na nossa mente. É vivê-la e ela fazer parte de nós como algo tão natural como respirarmos. É isso. Enquanto profissional de saúde, eu percebi-me algumas vezes de pessoas que iam a uma consulta, ou de enfermagem ou médica, e eu lembro-me de haver colegas meus a perguntarem: olha, mas sabe o que é que se faz no seu caso de saúde? O que é que deve ser feito? E aqueles utentes começavam a papaguear todos os cuidados que deviam colocar em prática. E finalmente vocês já sabem qual é a pergunta que vinha a seguir. Então, e faz isso tudo? Ah, não! Porque eu sei que se tal, qualquer coisa, e surge depois toda uma adaptação daquilo que a pessoa sabia que era necessário colocar em prática. Relativamente à Sagrada Escritura e à experiência de vida de Jesus, e aqui no tempo em que ele aqui viveu, era o conhecimento do Antigo Testamento que apontava para esta vinda, que toda a gente conhecia. Mas depois a lição, aqui ou ali, acaba por chamar a atenção. No contacto com Nicodemos, com a mulher junto ao poço, com outras quantas pessoas que Jesus curou, basicamente, entre linhas, podemos colocar a pergunta de Jesus, que é: queres colocar em prática aquilo que já conheces? E esta é a pergunta que nos é colocada a nós hoje. Não é tanto aquilo que nós podemos, que às vezes temos um bocadinho o hábito de olhar para as lições e dizer: bolas, aquela malta no tempo de Jesus eram atrasadinhos de todo, não faziam nada de jeito daquilo que Jesus pedia. Isto é o conceito histórico da lição. Mas o conceito histórico da lição é: e eu hoje? Não é vocês, está bem? É quase como a última pergunta que Pedro faz no final da lição. O que é que vai ser de João? Não, hoje aqui a questão não é o que é que vai ser de cada um de vocês. A questão é o que é que vai ser de mim. Como é que o meu relacionamento com Deus está? E nesta lição aquilo que nós temos que ter em consideração é: e eu, individualmente, como é que eu estou? É por isso que esta lição, fala, e terminamos com o capítulo 21, é por isso que ele existe. Porque na prática, os discípulos de Jesus, naquela altura, eles não tinham ainda compreendido verdadeiramente aquilo que Jesus tinha vindo fazer, aquilo que eles tinham explicado. Na verdade, eles, embora tenham partilhado a sua vida durante 3 anos bastante intensivos com Jesus, na sua companhia, eles não estavam ainda preparados, eles ainda não tinham ainda compreendido a essência da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus. Apesar de Jesus lhe ter repetido várias vezes, foi ensinando e foi dizendo: eu vim por isto, foi-lhe sempre dizendo. Ou seja, na prática, eles não tinham ainda compreendido a palavra, não tinham compreendido os motivos. E então, este capítulo 21 vai falar exatamente sobre isso. E este encontro na Galileia vem-nos mostrar o cuidado de Jesus. Jesus aparece. Ele já tinha aparecido, dizem as Sagradas Escrituras, 2 vezes. Não quer dizer que tivesse aparecido a todos os discípulos. Teria aparecido a uns e a outros, pronto. Mas agora voltou a aparecer. Eles tinham retomado de uma maneira muito interessante. Jesus tinha desaparecido, não é? Pronto, tinha ascendido aos céus. E eles sentiram-se outra vez sem chão. Então, e agora? Bom, agora vamos continuar a nossa vida como antes. Estão a ver que eles não compreenderam efetivamente, porque eles retomaram a sua vida normal como se nada tivesse acontecido. Foram pescar, diz Pedro: olha, vamos pescar. Há aqui um aspecto que é extremamente interessante nesta questão, que é, há um termo em inglês que define nós estarmos entre 2 situações, mas não estamos em situação nenhuma definida.
E esta era a situação em que estavam aqui os discípulos. Eles perceberam finalmente, após a morte e ressurreição de Jesus e os 2 encontros, que aquilo que eles idealizavam enquanto ministério não era. Não era. Mas ainda também não sabiam o que era. Como é que era e como é que tinham que fazer. E é neste interregno que Jesus, após o segundo encontro, diz: eu quero encontrar-me outra vez convosco na Galileia. E eles vão para a Galileia. E surge então a necessidade destes homens fazerem qualquer coisa. E isto acontece connosco individualmente também. Eles estão lá parados, eles sabem que aquilo que tinham idealizado e que entendiam que deviam fazer até aquele momento não era aquilo que Deus tinha projetado para eles. Eles querem fazer qualquer coisa, mas a única coisa que eles sabem que podem fazer bem e que não depende da orientação de Deus era o seu antigo ofício, e então eles decidem ir pescar. Voltam à vida antiga. E não só eles voltam, como há aqui discípulos que estão aqui indicados, que não sendo pescadores, Também foram. Porque havia o coletor de impostos, havia toda uma panóplia. Mas os discípulos, aqueles foram: nós não vamos aqui ficar sem fazer nada, vamos também. E é interessante quem é que o chama para a pesca. Pedro diz, como normalmente era sempre o que dizia alguma coisa, Pedro sempre foi muito espontâneo, e então ele diz: eu vou pescar. E os outros: olha, nós vamos contigo. E continua ele a liderar, no fundo, as pessoas. E é engraçado que eles veem alguém na praia, mas eles não reconhecem quem lá estava. E que só quando, e no texto fala nisso, só quando Jesus fala, é que João percebe que era Jesus. E quando isto acontece, o texto fala-nos nisso. A gente até pode ler, porque é muito interessante. Eles estavam lá há tempos, eles não conseguiram pescar nada. E então, ao clarear da madrugada, estava Jesus, estamos a ler no capítulo 21, no versículo 4. Estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, vejam o carinho, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, o que é que ele fez? Cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos continuaram a puxar o barquinho para a praia. Vejam que eles não conseguiram reconhecer Jesus. E isto meteu-me um bocado na altura, quando eu li a primeira vez este texto, meteu-me um bocado de impressão como é que eles não reconheceram Jesus. Mas pensando bem, era difícil reconhecer, porque o Jesus que eles tinham acabado de deixar estava desfigurado. Tudo aquilo que ele tinha passado desfigurou-o completamente, ele estava completamente diferente. E agora ele estava recomposto. Não estava ainda, provavelmente, na sua imagem completamente final, não é? De glorificada, mas, no entanto, Jesus estava diferente. Eles não conseguiram reconhecer. E foi pelas palavras que João, e por analogia a situações anteriores, que João diz: é o Senhor, vamos ter com ele. Há aqui um aspecto interessante, e dentro daquilo que falas, Paula, que o autor destas lições não explora plenamente, mas clareava o dia. Sim. Ainda não havia uma luz é verdade, perfeitamente evidente. E há aqui alguns aspectos que nós temos que ter em consideração, que é a preocupação dos discípulos aqui neste momento era em fazer qualquer coisa, como Maria Madalena quando buscava o corpo do Senhor para prestar a última homenagem e o perfumar. E João tem o mesmo reconhecimento quando houve a indicação filhinhos e vê o sinal da evidência da ordem de Jesus naquela pescaria, ele reconhece. Mas há a outra questão e que nós temos que ter em consideração é que nós às vezes não reconhecemos Jesus a falar connosco porque ele não nos está a dizer o que eu quero que ele diga. Aqui a situação dos discípulos e a dificuldade em reconhecer que era Jesus era porque eles não ouviram Jesus falar consoante eles tinham idealizado que Jesus falasse com eles. E é necessário o espírito perspicaz e jovem de João para começar a interligar as coisas.
do filhinhos à ordem linguagem, dada, é a linguagem. ao resultado da ordem, e ele olha com mais atenção e no clarear do dia ele reconhece que efetivamente é Jesus que está na praia. Se calhar Pedro, um bocado mais velho, já precisaria de alguma graduação nos óculos, mas quando João diz que é, nós percebemos o cuidado e a reverência de Pedro. Ele atira-se à água, mas não se atira quase despido como ele estava, porque ele ia ter a presença do seu Messias, do seu mestre. Ele cinge-se da sua roupa para se atirar à água e ir ter com o mestre. E então percebemos que depois ali na praia há uma conversa particular de Jesus com Pedro. E surge, se calhar, a confrontação mais dolorosa, ainda se calhar mais dolorosa do que o momento em que Pedro sozinho chora amargamente, que é Jesus vem com 3 perguntas consecutivas, basicamente quase a dizer a mesma coisa. Que é assim: Pedro, amas-me? E Pedro, receoso das suas afirmações, e aqui temos os 2 termos em grego, ele diz: sim, Senhor, eu gosto de ti. E ele diz: então apacenta os meus cordeirinhos. E logo a seguir, Jesus pergunta: Pedro, tu amas-me? E ele já não responde com tanta certeza, mas volta a responder da mesma maneira: tu sabes que eu gosto de ti. Apacenta as minhas ovelhas. E depois aqui na tradução de João, diferente de outras traduções, há novamente a pergunta, e agora Jesus utiliza o mesmo termo de Pedro, desculpem. Pedro, tu gostas mais de mim do que todos os outros? E aqui inverte-se a situação. Aí Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E foi só quando Jesus veio ao termo e à posição em que Pedro está, que Pedro confia inteiramente em Jesus e sobe à posição em que Jesus deseja que ele esteja. Ele pergunta: tu gostas de mim? Aquele gosto individual que todos nós podemos ter um pelos outros. E aqui então Pedro vai ao HP. Eu amo-te, mas tu sabes. E este tu sabes é: eu quero amar-te ainda mais do que aquilo que eu tenho demonstrado. Demonstrando o seu perfeito arrependimento pelo ato de negação que tinha acontecido alguns dias antes. Porque alguns dias antes ele dizia: eu sei que nunca te vou abandonar. Eu Pedro estava convicto que eu sei. Ele sabia, agora não. Agora ele diz a Jesus: tu sabes. A humildade passou a ser uma característica de Pedro que não era antes, passou a ser essa característica de Pedro. E foi por humildade que ele também ia dizer: eu gosto. Ele quase que nem usar o âmbito, porque ele era quase uma reverência extrema que não ousava. Ele sabia que tinha decepcionado. Exatamente. Mas estão a ver a diferença entre o eu dizer: eu sei, eu posso, eu quero, e dizer: não, Senhor, tu sabes, tu podes, tu é que tens que me dizer. E há aqui, não só na tarefa, há também um cuidado no trabalho. E eu estava a falar acerca da tradução porque na resposta que Jesus dá a Pedro, primeiro há a indicação: apacenta os meus cordeirinhos, a seguir as minhas ovelhas, e não nesta tradução de João, mas noutras traduções tem, na terceira vez, apacenta os meus carneiros. É muito fácil pegar num cordeirinho ao colo, acariciá-lo e cuidar dele. Pegar numa ovelha exige confiança, porque ela não vai simplesmente porque é necessário que ela reconheça a voz do pastor e a autoridade do pastor para o seguir. Mas já o carneiro também tem alguma autoridade, ele é líder do rebanho. E ele às vezes também disputa com o pastor para onde acha que o rebanho deve ir. E neste crescendo de responsabilidade, está Pedro a ser preparado para algumas dificuldades que ele encontraria na igreja e na liderança do povo, deste povo escolhido. Mas, e eu já te dou a palavra, Júnior, mas aqui a parte espetacular e que a lição nos chama a atenção é que, sim, é possível eu cair e é possível eu ser reabilitado
para a função que o Senhor espera que eu tenha. Diz, Júnior. Bom dia a todos, um bom sábado. Eu quero voltar um pouquinho, peço licença a vocês, e ler a primeira palavra do verso áureo, né, João 5,39. Eu vou ler o verso áureo todo, peço licença. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E quero salientar essa palavra, examinai. Né? Examinar não é ler, não é somente escutar, não é olhar, é examinar, é buscar a fundo, é investigar. Né? Isso é uma mensagem importantíssima que o verso áureo trouxe para a gente essa semana. Agora, 2 pontos altos para mim que ficou retido nessa lição que vocês estão falando e falaram bem agora, que é a lição de domingo. O primeiro é o retorno à vida antiga dos discípulos. Não deve ter sido fácil, porque eles estavam, se sentiam sozinhos. E eu, ao estudar essa lição, me lembrei, há uns anos atrás, Evelyn precisou ir ao Brasil e ficou lá no Brasil 40 e tal dias. E para mim foi terrível, né? Fazia ali as nossas atividades, mas sozinho. Então, penso que os discípulos estavam assim, né? Faltava ali a figura de Jesus, ali, acostumaram com a figura dele, com os conselhos, com o relacionamento diário com eles, né? Então, foi difícil, sim, o retorno deles. Agora, o que mais me chamou a atenção, e para mim, o mais bonito dessa lição, acho que até na semana toda, foi essa transformação de Pedro, né? Se a gente olhar para trás, a gente vai ver um Pedro que andou com Jesus, que viveu com Jesus tanto tempo, mas que negou Jesus 3 vezes. Agora, olhando para esse Pedro, a gente vê um Pedro humilde, né? Um Pedro que refletia tudo que ele aprendeu de Jesus. E a gente vê aqui essa restauração de Pedro, é o testemunho da graça de Deus, né? Mas para a gente aceitar essa graça, essa transformação, a gente tem que querer. E Pedro, quando vimos o Pedro que negou Jesus 3 vezes, talvez a gente pensasse assim, ou talvez a gente pense assim, seria uma pessoa improvável, né? De ser realmente convertido tempos depois. Muitas vezes vemos isso, pessoas que talvez olhamos para alguém hoje, aquela pessoa jamais vai aceitar Jesus como Salvador, jamais vai ser transformada. Mas o poder da graça, o poder do amor de Deus, ele é capaz de tudo, né? E nessa lição a gente vê isso, essa transformação, essa restauração de Pedro. Obrigado. E esta transformação acaba por entrar e o trabalho que vai sendo feito de Jesus relativamente a Pedro continua quando Jesus começa a descrever, pede a Pedro que o siga e Pedro segue-o na praia, caminhando juntos, e Jesus vai falando com Pedro e diz-lhe que no final da sua vida a sua escolha não será feita por ele, mas no fundo descreve-lhe de uma forma meiga e suave o seu processo, como terminaria a sua vida, o estender da sua mão para também ser cravado na cruz como o próprio Jesus. E Pedro aceita. Neste momento o seu ímpeto, aquele rigor, já estava um pouquinho apagado e aceita. Mas depois nota que há alguma distância atrás de si na praia. João caminha também. João não está... Ele quer estar próximo, mas não quer invadir a conversa, por isso não está ali tão chegado. E Pedro tem uma curiosidade e pergunta, e deste aqui, o que é que vai ser? E esta resposta que Jesus dá é extremamente interessante. No fundo, traduzindo por outras palavras, Jesus está a dizer: eu estou a dar a indicação e a preparar-te para o teu desafio. A questão que tens que ter em atenção é o que é que está preparado para ti, individualmente. Não te preocupes com aquilo que vai ser a situação de João. Eu estou a trabalhar e a preparar-te a ti, individualmente. Preocupa-te tão só com isto. E isto é um 2 em 1. Não era importante para Pedro saber o que é que iria acontecer com João ou com qualquer um dos outros discípulos.
Jesus estava a capacitá-lo individualmente para os seus desafios individuais e para ele estar fortalecido para o seu desafio individual. Ainda que com autoridade na igreja, ele não tinha mais autoridade que os outros para saber qual seria o futuro dos outros. Isto é uma reflexão importante que nós temos que fazer hoje. Ok? Porque aqui podemos elencar aquilo que já foi falado em lições anteriores, quando Jesus se dirige a Pedro, quando Pedro reconhece Jesus como o Messias, como o Mestre, como o Filho de Deus, Jesus diz a ele, como tu és Pedro, sobre esta pedra será edificada a igreja. Esta era o próprio Jesus, não era Pedro, porque Pedro é pedra roliça, é um seixo. Ninguém constrói nada em cima de uma pedra redonda, ok? Tem que ser um bloco categórico, resistente, e aqui Jesus estava a elencar a visão de Isaías sobre a construção do Templo de Salomão, que Pedro também conhecia, e ao longo da história isto foi um pouquinho distorcido. Mas é mais uma afirmação da parte de Jesus a dizer: tu não tens que ter conhecimento sobre o futuro dos outros. Preocupa-te exclusivamente em saber o teu e o meu projeto para ti futuramente. Aqui na lição, no domingo, dizia que a humildade que Jesus vê em Pedro é que se torna crucial na sua recuperação para o ministério. Porque a humildade é uma característica básica e necessária para todos aqueles que vão pregar o Evangelho. Portanto, para nós sermos qualificados, temos que ser humildes, temos que ter esta característica do Espírito, que são várias, esta é uma delas. E Pedro aqui, Jesus estava a voltar a lembrar que ele tem que ser humilde. E nesta nossa humildade, nós não estamos preocupados se os outros são maiores ou não do que nós. Isso não interessa, não tem qualquer interesse. Aquilo que tem interesse entre nós e os outros é que nós possamos, em conjunto, fazer aquilo que tem que ser feito. Pedro estava a ser preparado, conforme Manuel disse, e muito bem, Jesus estava a prepará-lo. Ele ainda não estava. Lá está, a conversão não é uma coisa automática, a transformação não é a conversão, a transformação é algo que vai surgindo ao longo da vida das pessoas. E Pedro tinha acabado de ser, pronto, no fundo, de ter entrado neste processo, e agora ele já estava, logo a seguir, passos à frente, já estava a demonstrar algo que também tinha que ser burilado. Ele tinha que continuar a ser humilde, tinha que centrar, focar-se. Nós temos que nos focar naquilo que é a nossa missão. Isto é como na nossa vida. Nós temos que ter um foco, um objetivo muito claro. E quando isso acontecer, é muito mais simples. E Jesus o que estava aqui a dizer a Pedro é: foca-te naquilo que é importante para ti. Da mesma maneira que eu estou a tratar de ti, eu vou fazer o mesmo com os outros. Não te preocupes. Não é missão tua, estás preocupado com o que é que os outros vão fazer. Eu trato disso. Tu trata é de ti. Não nos esqueçamos nunca que a nossa salvação é individual. Não vamos ser nós que vamos salvar os outros que estão à nossa volta. Temos é que tratar de nos salvar a nós. E quando nós fazemos isso, estamos a ajudar também os outros a salvarem-se a si mesmos. Então, o Jaime quer falar. Oi, bom dia, feliz sábado a todos. Não, era ali embaixo. Alguns psicólogos têm afirmado, através de um estudo científico, que filhos vitoriosos são filhos frustrados. Por que frustrados? Nem sempre o sim dos pais o prepara para o amanhã. Levando em conta que o nosso lar, é o coração da sociedade amanhã, da igreja, é importante saber disso, que nem sempre um sim é resposta. Não também é. No caso de Pedro aqui, irmãos, eu percebi na parte de terça-feira o seguinte, e acho que também todos perceberam. A conversão é um processo muito lento e, às vezes, em alguns casos, a frustração é importante. Pedro foi muito frustrado por Jesus. Pedro, eu vou ter que morrer. Olha, Senhor, vai não, que eu vou pegar uma espada e vou enfrentar quem vier. Pedro, eu vou ter que ficar um pouco ausente. Senhor, eu vou contigo até o inferno. Sempre autêntico, sempre para frente. Se Cristo perguntasse aos 12, quanto é 1 mais 1? Pedro respondia, é 2, Senhor. Sempre aquele homem de frente. Irmãos, e você percebe que nesse processo de conversão, Pedro enfrentou algumas frustrações. Aquele homem que tem uma fé para cima, uma fé viva, se rendeu a uma acusação simples, tipo essa. Você é um deles? Às vezes, irmão, nós não somos coerentes com aquilo que falamos.
E nós temos que ter muita cautela com o que falamos, porque nem sempre nossas palavras vai andar de lado ou de acordo com nossas obras. Pedro era esse homem. Ele precisou passar por por uma sacudidura espiritual, vamos dizer assim. Aquele homem que pôde ouvir do próprio Jesus. Pedro, olha só, numa boa, sem forçar sua barra, você ainda, filho, não é convertido. Quando você se converter? O homem que teve com o Messias, com o mestre dele, uma faculdade, 3 anos e meio. E ainda assim pôde ouvir, você não é convertido. E eu fico me perguntando, irmãos, de coração, sem demagogia. Eu me batizei em 99, 25 de setembro. Já fez 26 anos que sou adventista. 25 anos. Eu fico pensando, sabe, se eu não me encontro na situação de um Pedro da vida. Cantando, louvando a Deus, pregando quando posso. Né? E de repente eu fico pensando, será que ainda não passei por esse processo? Irmão, ninguém desce as águas batismais, permanece o mesmo. A conversão, ela é diária. E há quem diga que não, já me encontro preparado. Pedro falou isso. Senhor, já estou preparado. O mestre, não, Pedro, você não entendeu ainda. Então, querido, assim como um filho, né, para que amanhã seja forte quando o desafio do mundo aí fora for sobre ele colocado, assim Pedro também era preciso. Irmã, que poder gramatical importante naquela passagem, quando Cristo fala, olha, a vida aos discípulos e a Pedro. Isso para mim tem algo muito forte, sabe? Por que ir a Pedro? Por que não ao discípulo amado? Por que não a Maria Madalena? Cristo quis restaurar o seu ministério. Pedro se sentiu derrotado. Pedro voltou à sua vida antiga. Quantas vezes você e eu, irmão, sair da igreja, né? É mais um sermão, é mais um louvor. Ao sair lá fora, nós voltamos para a nossa vida antiga. Sabe? Seja ela qual for. Então, essa é a minha reflexão nessa parte de terça-feira, que eu achei muito importante, que eu preciso passar por frustrações espirituais para que eu possa abrir os olhos e enxergar que existe um ser maior que Jesus Cristo, que a todo momento me dá a oportunidade de salvação. Enquanto ouvia o Anderson, estava a pensar que Pedro ficou tão sensibilizado com esta situação e para o cumprimento do seu ministério, que quando ele é preso e está algemado um braço a cada um dos guardas ao lado, a que está ao seu lado, eu acredito que na cabeça de Pedro tenha passado a ideia, então é já? Mas ele estava tão compenetrado com a missão e com o seu desfecho, que ele está perfeitamente tranquilo a dormir no meio daqueles 2 guardas. Porque se eu soubesse esta informação, se calhar a pergunta seria colocada de outra forma. Então é já, mas eu ainda tinha tanta coisa para fazer. É verdade. E é aqui. Mas Pedro fez a sua caminhada e ele está perfeitamente tão tranquilo no meio daqueles 2 guardas que ele adormece. E só quando se apercebe que está fora da prisão, levado pelo anjo, é que ele percebe, isto afinal não era um sonho. Afinal há mesmo mais qualquer coisa que o Senhor espera que eu ainda faça antes que eu morra. E este é o aspecto que é importante. O Anderson estava a dizer, às vezes o não também é a resposta, e também é a resposta, como já vimos em lições anteriores, como o ainda não. Exato. Ele sabia que iria morrer, mas, por exemplo, nesta situação da prisão, sim, mas ainda não é agora. Ainda tens mais qualquer coisa para ir fazer. E voltamos aqui à lição, diz. Aqui no final o tal foco, é nós fixarmos os nossos olhos no Mestre, é Jesus. O foco é sempre o mesmo. E isso foi o que Pedro fez, por isso é que ele deixou de ser aquele Pedro Trovão que virava tudo o avesso. Não, ele começou a compreender que, efetivamente, fixando os olhos no Salvador, o nosso único Salvador, que é Jesus, ele não tinha que ter grandes preocupações porque a orientação vinha. E por isso é que ele estava tranquilo, algemado entre aqueles 2 homens, dormia tranquilo. E não foi só Pedro, todos eles que se focaram e que fixaram os seus olhos no Mestre, foi assim que viveram. Continuaram a ter montes de problemas, muitas situações complicadas, mas para eles estava tudo bem porque estavam completamente orientados. Como Jesus tinha dito, quando vocês forem presos, não se preocupem com aquilo que hão de dizer, porque na altura o Espírito Santo vos vai ensinar aquilo que tem. E é uma aprendizagem que é extraordinária. Isso é viver na luz, isso é viver sempre na luz. Mesmo quando à volta as trevas nos rodeiam, é viver sempre na luz, porque o foco é conseguirmos ter esta simbiose tão perfeita com o nosso Salvador.
partilho convosco uma experiência minha, pessoal, e eu não sei, se calhar a Igreja não teve a informação de que faleceu o Dr. David Esteves, que era membro da Igreja de Coimbra e foi ancião naquela igreja durante mais de 40 anos. E ontem, no seu funeral, eu recordava que uma vez tive uma experiência particular de formação que iria ocorrer ao sábado, e eu, porque sabia que ele tinha feito o seu exame de especialidade, inicialmente estava programado para um sábado, eu liguei-lhe para falar acerca desta experiência e para, de alguma forma, encontrar algum conselho no Dr. David Esteves. E ele disse-me: independentemente da decisão que tu venhas a tomar sobre o teu futuro, o que interessa é que tu te sintas em paz com Deus. E eu, quando de manhã estava a recapitular a lição, eu lembrei-me do tom terno e meigo que a voz daquele ancião da Igreja de Coimbra tinha quando ele falou comigo ao telefone e me deu esta indicação. O que importa é que tu estejas tranquilo e estejas em paz com Deus. Porque quando tu estiveres, Deus vai fazer coisas maravilhosas e tu não estás à espera. E foi, de facto, aquilo que eu entendia que iria ser um processo que iria fazer com que eu deixasse de fazer emergência. Complicado e tudo. Veio a resultar-se num processo em que eu ainda passei a fazer helitransporte e conheci quase toda a zona centro em termos de emergência. E é aqui o aspecto que é fundamental. E neste seguimento eu queria entrar na parte que tem a ver com João. Não, Jesus não estava a dizer que João iria ficar vivo até que ele viesse. Mas há aqui uma coisa que a lição não diz, mas que nós podemos perceber. O efeito e a continuidade do ministério de João perdurariam até ao regresso de Jesus. Porque a preservação em vida do apóstolo João teve um contributo para que ele, na ilha de Patmos, tivesse as visões e escrevesse o livro de Apocalipse, que conta uma parte da história profética que nós ainda não tínhamos conhecimento, estava um pouco elencado já em Daniel, nos últimos capítulos de Daniel, mas é desmultiplicado com um terno cuidado a João, para que nós pudéssemos acompanhar e perceber, por isso, o ministério, não João, pessoa, mas o seu ministério e a sua função enquanto profeta e os seus escritos vieram a acompanhar-nos até aos dias de hoje e até que Jesus venha com indicações que são ternas e são espetaculares. E é o próprio João, também na sua terna humildade, e é preciso lembrar que ele era o filho do trovão, no início da história, e agora ele se apelida, nunca se intitula com o nome próprio, mas diz o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que se reclinava no peito de Jesus. Ele diz: aquilo que Jesus faz é apenas uma pergunta para reflexão. Ele não estava a dizer que eu vou viver até ao fim. Ele fez só uma pergunta: e se eu quiser que? É uma pergunta. E se o Senhor desejar? O que é que eu tenho a ver com isso? Se Ele está a desejar, se é um projeto relativamente a outra pessoa que não eu. Esse é o projeto e é o desafio que outras pessoas terão. E aqui nós vemos precisamente, e a lição não fala disto, mas porque nós temos pouco tempo e é importante nós percebermos. João fala com muita tristeza, e está no livro de Apocalipse esta mesma afirmação, quando ele se refere ao céu, o mar já não existe, porque ele fala do mar como o mar que rodeava a ilha onde ele estava preso, que o confinava e que lhe constituía um grande isolamento e lhe proporcionava uma grande dor por o impedir de estar em contacto com os seus irmãos. Se calhar João preferia ter morrido mais cedo, a ter que ter este sofrimento tão prolongado e morrer em solidão naquela ilha. Mas ele também não reclamou acerca disso, porque o projeto que Deus tinha para ele e a missão que Deus tinha para ele passava por aquele desafio e não outro. Eles, nesta fase, a partir desta altura, a partir do Pentecostes, eles deixaram de colocar em questão fosse o que fosse. Começaram entenderam a missão e seguiram-na, naturalmente, sem questões, completamente entregues nas mãos do Senhor para fazerem aquilo que lhes estava a ser solicitado. Daí que a vida deles
foi, em todos os casos, em todos eles, foi uma vida que foi conduzida pelo Senhor a partir da altura do Pentecostes. Eles deixaram-se conduzir. E isso faz-me pensar muito na nossa situação hoje. Nós estamos a deixar conduzir pelo Senhor? Ou não? Ou estamos a ser reticentes? Ou estamos a continuar a querer fazer à nossa maneira? Estas coisas têm que mexer connosco, têm que abanar-nos um pouco. Não é só... Era aquilo que há bocado o Júnior dizia. Não é só ler e entender. Não. Tem que ir muito mais além do que isso. Porque se não for mais além do que isso, não vale a pena. Nós temos que... quando aqui fala de luz e trevas, a teologia do alto ou do baixo, esta lição foi extremamente importante. Não é como nós queremos, aqui dizia a teologia do alto, quando nós respondemos pela fé, com a crença em Deus e na sua palavra em primeiro lugar, é quando estamos efetivamente imbuídos do cristianismo, daquilo que Cristo é na nossa vida. Não aquilo que nós achamos que é melhor, aquilo que até nos parece um caminho muito interessante. Não, não temos que ser nós a definir. Deus já definiu na sua palavra, está definido. Nós não temos que definir nada, temos que seguir. Temos que ser fiéis seguidores e entregar a nossa vida nas mãos de Deus, como estes discípulos fizeram. E por isso, eles foram o que foram. Porque senão não seriam. Seriam outros homens, continuariam na sua missão de pescar, ou de cobrar impostos, ou de fazer fosse o que fosse que eles faziam. E tudo aquilo que tinham passado com Jesus não teria tido nenhum impacto. Não foi isso que aconteceu. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas. É o impacto do testemunho que nós temos da nossa vida com Jesus. Isso tem que impactar nas nossas vidas e tem que nos levar a querer fazer como estes discípulos fizeram, como João, Pedro e todos os outros fizeram, que é seguir incondicionalmente ao Senhor, independentemente daquilo que possa acontecer. Confiar. É confiar completamente. Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. É fácil? Não. Mas por isso nós estudamos a palavra diariamente, para ir buscar força. Por isso nós pedimos ao Senhor a presença do Espírito Santo na nossa vida, para Ele nos conduzir e para nos levar pelos seus caminhos. E por isso nós diariamente nos entregamos aos pés do Senhor. Mas tem que ser sempre. Não é possível sermos nós a impormos as regras a Deus, porque a nossa mente é limitada. E a história deste oficial que aparece aqui, que parece um pouco inusitada no resto da continuidade da lição. Parece assim, parece despropositado, mas que não faria grande sentido, mas é a chamada de atenção que Deus me faz a mim, individualmente. Não posso ser eu a dizer a Deus que quero que o milagre na minha vida aconteça desta ou daquela forma. Eu poderia dizer que seria muito interessante se eu iria converter-me a Deus se eu estivesse lá quando os muros de Jericó caíram ou quando o Mar Vermelho se abriu. Mas nós sabemos como o povo se corrompeu depois de ter presenciado cada um destes milagres e muito pouco tempo depois. Então, nesta confrontação com este oficial, aquilo que Jesus diz é: não é como tu queres, nem quando tu queres. Por isso a única coisa que eu te digo é: vai, porque o teu filho está curado. E aquele homem podia ter feito duas coisas. Ou ficar ali a bater o pé, mas eu quero que tu venhas comigo e é na minha casa que eu quero ver esses resultados. Ou acreditar que efetivamente a autoridade de Jesus era superior à dele e que existia um propósito superior. E então ele optou por confiar. E depois tem a curiosidade de quando ele pergunta aos seus servos: mas então a que horas é que o menino ficou curado? E eles dizem: ontem, por volta da 7ª hora, a febre o deixou. E ele sabia, porque ele fixou a hora quando ele tinha estado com Jesus. E este é o aspecto que é fantástico que o Senhor Jesus tem para connosco. Ele vai impressionar o nosso coração em função da minha confiança e da minha fé. Porque a fé é isso mesmo. E se nós lermos Hebreus 11, que fala, e se quisermos contextualizar com 10 e com o 12, tudo acerca da fé no capítulo de Hebreus nos pode ajudar a compreender este momento. Mas é, acima de tudo, perceber: não sou eu que controlo o destino deste mundo. E se eu quero que efetivamente o Senhor trabalhe através de mim, eu tenho que me disponibilizar inteiramente. Vemos, ainda falámos há pouco tempo, Gedeão tinha uma enormidade
de um exército à sua frente. Conseguiu reunir alguns homens e ainda assim eram tão poucos. E quando ele vai orar e ter com Deus, e Deus diz-lhe, são muitos. E ele manda uns quantos embora. Ainda eram muitos. E Deus volta a dizer, ainda são muitos. E ele fica com tão pouco. E ele pensa, mas será assim? E na sua infinita misericórdia, Deus diz-lhe, desce até à orla do arraial do povo inimigo e tu vais lá ouvir. E ele, através do seu inimigo, ouve a visão daquele povo e ele percebe que o Senhor, até através daqueles que iriam morrer, dá a indicação de que estava com ele e de que ele seria vitorioso. Deus tem formas inusitadas, diferentes, particulares, de trabalhar com o coração de cada um de nós. E ao finalizar esta lição, porque nós não conseguimos avançar mais, e o Amilcar daqui nada puxa-nos as Ele já orelhas, está ali. o desafio que aqui está nesta lição é permanecer. Ficar ligado a Jesus. Permanecer ligado à videira, permanecer ligado a Jesus, deixar a nossa teimosia individual. E nunca nos esquecermos do que Ele é. Aqui diz, Ele é a palavra de Deus, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Ou seja, nós temos que estar sempre ligados a Jesus. Porque aqui no texto diz que aqueles que não estiverem ligados, as varas que não estiverem ligadas, vão ser cortadas. E nenhum de nós que estamos aqui quer ser cortado desta videira. Porque todos queremos, no final, estar ao pé de Jesus e todos juntos. Portanto, irmãos, o caminho é este. Ficar permanentemente ligado a Jesus. Destituirmos, despir-nos do nosso eu. Não interessa nada aquilo que nós queremos. Não interessa. Confiando totalmente, entregamos nas mãos do Senhor e deixamos que Ele nos conduza. E a nossa vida pode ter muitas dificuldades. Ela já tem hoje. Pode vir até a ter mais. Mas nós vamos encará-las como Pedro, como João e como todos aqueles que o fizeram, confiantes que a vontade do Senhor está a ser feita na nossa vida. Isso é o que é preciso. Ao ler o último parágrafo da lição de sexta-feira, veio-me à mente a visão de Jacó quando dormia com a sua cabeça em cima de uma pedra, da escada que representa o próprio Jesus, e nela os anjos descem e sobem, oficiando em nosso favor. E este é o aspecto que é importante. O Senhor Jesus desceu à terra, viveu aqui como homem para permitir que nós fôssemos novamente ligados ao céu. E até hoje, e até ao seu regresso, os anjos do Senhor estão disponíveis para oficiar, segundo as ordens de Deus, em nosso favor. E esta é uma imagem que nós precisamos de reter no final deste Evangelho de João, e se calhar nesta passagem de ano que nós vamos, se calhar, repensar os nossos votos, os nossos compromissos para com Deus, que é, o Senhor Jesus já fez a sua parte. Ele já colocou à nossa disposição o seu séquito, as suas míriades de anjos a trabalhar e a oficiar para que os milagres aconteçam na minha vida. Quero aceitar? Um bom sábado. Bom sábado a todos.